por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus. Mateus, capítulo 5, verso de número 4. Mateus 5, verso de número 4. Obrigado, meu. Agradeço ao pastor Eliese pelo privilégio de me dar a oportunidade de estar aqui nesse púlpito uma vez mais. Mateus capítulo 5, verso de número 4. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Está todo mundo comigo, irmãos? Amém. Mateus capítulo 5, verso de número 4 diz assim para nós: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vou repetir mais uma vez. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pai Santo, uma vez mais, ó Deus, estamos diante da Tua palavra, necessitando, ó Pai, que essa palavra faça sentido, ó Deus, para as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que tudo aquilo que estiver armado, ó Pai, em nosso coração, ó Pai, que possa se desarmar nesta hora, Deus, para que a gente possa ser receptível à Tua palavra. Que não importa, ó Pai, quem, ó Pai, é aquele que vai proferi-la, mas que possamos, ó Pai, recebê-la, ó Pai, de bom grado, ó Pai, como uma semente que vem direto, ó Pai, do trono do Senhor. Pai Santo, que essa palavra possa fazer morada, mudar a nossa vida, mudar os nossos corações e nos aproximar, ó Pai, de fato, ó Pai, daquele que nos amou. Pai Santo, que haja espírito de iluminação nesse lugar, Deus. Não só, ó Pai, da parte daquele que vai proferir, ó Pai, essa mensagem, mas sobre a vida de todos que vão ouvi-la, Pai. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O lamento que produz um consolo eterno. Chorar é algo comum a cada um de nós. Querendo nós ou não, gostando nós ou não, algum ponto da nossa vida, em algum momento, em alguma circunstância da nossa existência e da nossa caminhada, nós já choramos. Porque chorar faz parte da realidade humana. E para falar a verdade, sendo bastante claro e também evidente, todos nós já nascemos chorando. Mas, afinal de contas, por que nós choramos? Porque lágrimas, muitas das vezes, escorrem pelos nossos rostos. E a verdade é inegável que muitas das vezes nós choramos por causa da dor. Algo que veio de encontro com a nossa vida, com a nossa existência. Algo que mexeu com a gente de tal forma que fez que a gente sentisse dor. E a forma de expressarmos essa dor foi através do choro. Fato é também que muitas das vezes nós choramos por causa da saudade. Talvez uma pessoa que foi para longe. Talvez uma pessoa que partiu desta vida e que nós não vamos mais poder vê-la, tocá-la, abraçá-la, estar junto dessa pessoa. E por causa dessa saudade que consome o nosso ser e a nossa existência, nós choramos. Mas fato é que nós choramos também porque nós precisamos de ajuda. Quantas das vezes, talvez você passou por um determinado momento da sua vida que você não conseguia verbalizar que você precisava de ajuda, mas através do seu choro, da sua lágrima e do seu soluço de dor, ficava evidente que você precisava ser abraçado.
precisava ser consolado, precisava ser ajudado, porque nós choramos, e chorar faz parte da realidade humana. O texto que nós acabamos de ler, vocês bem sabem, faz parte daquelas que são tão conhecidas como as bem-aventuranças. Palavras essas e verdades essas proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, essas que tratam não de algo comum ou de algo natural, mas trazem a realidade para nós, do caráter, da essência, do verdadeiro cristão. Aquele que de fato foi tocado, foi movido, foi transformado por Jesus. E nessas bem-aventuranças, se você prestar muito bem atenção, Jesus não proferiu cada uma delas de forma aleatória, mas se nós notarmos e acompanharmos, vamos perceber que uma está interligada à outra. No versículo 3, o versículo anterior a esse que nós lemos, Jesus declarou: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. E agora no verso 4, Jesus diz para nós, e diz em alto e bom som: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aquele que de fato reconheceu que não é nada, que não tem nada, e que não pode fazer absolutamente nada para conceder ou conseguir, melhor dizendo, o favor de Deus, esse é aquele que agora se lamenta chorando. Mas, afinal de contas, esse texto trata de quê? A primeira coisa que esse texto trata é de uma promessa. Bem-aventurados são os que choram. Mas ele traz também uma declaração: eles serão consolados. Então, diante dessa verdade, diante dessa introdução que nós acabamos de ter, afinal de contas, o que Jesus quer ensinar para nós nessa noite? E com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe comigo a exposição desse texto. O primeiro ponto da nossa reflexão, o primeiro tópico da nossa reflexão, né, pastor Gilberto, é o seguinte: o que não é esse choro do qual Jesus está falando aqui? E os jovens dessa igreja sabem muito bem que a lógica da argumentação vai dizer para nós que antes de nós descobrirmos o positivo, nós precisamos passar primeiro, Danilo, pelo negativo. Então, o que não é esse choro do qual Jesus está falando aqui nesse texto? Note comigo que Jesus não diz para nós que todos aqueles que choram serão consolados, e nem que todos aqueles que choram são bem-aventurados. Esse choro que Jesus está falando para nós não é um choro carnal, porque muitas pessoas perdem coisas exteriores e por causa dessa perda elas choram. Note comigo, e vocês vão lembrar muito bem, 2 Samuel, aquela história de Aminon. Aminon se encontrou de repente apaixonado pela sua irmã, a ponto de chorar por Tamar para poder possuí-la. Mas a partir do momento que ele a possuiu, tomou-a para si e abusou da sua irmã, depois desse ato, ele já não mais ligava para ela, porque esse choro de Aminon era um choro carnal. Mas observe comigo que esse choro também não é um choro de remorso, porque Judas, ele reconheceu que estava errado, ele se entristeceu por causa daquilo que ele fez, ele devolveu as 30 moedas de prata e entendeu que ele havia entregado sangue inocente. Mas por mais que ele se sentisse remorso, ou sentiu remorso, Judas hoje está no inferno.
Então esse choro que Jesus está falando para nós, ele não é o choro carnal, mas ele também não é o choro de remorso. Mas observe comigo, que esse choro também não é o choro por causa das consequências do pecado. Porque muitas pessoas podem chorar, não pelo pecado em si, mas por causa das consequências do pecado. É como aquele ladrão que é apanhado, e ele se arrepende, não por causa daquilo que ele fez, mas ele se arrepende por causa das consequências que foram geradas pelo seu ato. Esse ladrão, esse tipo de pessoa, é como Caim, que depois de ter matado seu irmão e recebido a sentença de Deus, disse assim: tamanho é o meu pecado, que eu não posso suportá-lo. Ele estava triste, ele estava gemendo e reclamando, por causa das consequências do pecado que sobrevieram sobre a sua vida. Mas esse choro, meus irmãos, em último lugar, ele também não é um choro teatral. Nós aqui, essa igreja, tivemos a oportunidade de passar mais de 3 anos no Antigo Testamento. E nessa nossa caminhada, por muitas das vezes, nós encontramos Deus dizendo para o seu povo se arrepender. E muitas das vezes o povo chorava, se arrependia, mas era um choro teatral. Até que em Joel, capítulo 2, Deus vai dizer assim para o seu povo: rasguem não só as suas vestes, mas rasgue também o seu coração. Porque esse choro do qual Jesus requer de nós, diz para nós, mostra para nós nesse texto, não é esse choro teatral. Mas, afinal de contas, o que significa esse choro que Jesus enfatiza para nós nesse texto? Quando nós vamos para o grego, a ideia que dá para nós é de que é chorar por alguém que morreu. É chorar por um defunto. É a mesma palavra que vai se usar para quando Jacó chora por José, quando ele pensou que José havia morrido. Então o que esse texto quer mostrar para nós? Que esse choro não é algo natural, mas esse choro é algo espiritual. Vai mais do que simplesmente derramar lágrimas sobre a sua face. É algo que precisa mexer com o seu interior, com o seu coração. Mas como esse choro, ele precisa acontecer em nossas vidas? Vocês estão comigo? Diga amém. Amém, gente? Esse choro precisa acontecer de forma espontânea. Quem se lembra aqui da mulher pecadora de Lucas capítulo 7? Alguém precisou forçar aquela mulher a fazer alguma coisa? Mas entendendo que ela era pecadora, como o texto diz, e olhando para Jesus, que é aquele que tanta o amou, ela entrou na casa do fariseu, molhou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, porque o choro daquela mulher era um choro espontâneo. Mas o choro que Jesus requer de nós, diferentemente daquilo que a gente já tratou, não é o choro pela consequência, mas é o choro pela ofensa. Quando Natã chegou diante de Davi, colocou o dedo no seu nariz e disse para ele: Davi, você é o homem pecador. E Deus manda dizer para você que a espada não vai se apartar da sua casa. Ao invés de chorar e lamentar pelas consequências, no Salmo 51, Davi se volta para Deus e diz: pequei contra ti somente. A preocupação dele não era com aquilo que iria acontecer, mas a preocupação de Davi era por causa daquilo que ele havia feito contra Deus.
Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, porque afinal de contas, nós como igreja, que estamos reunidos aqui nesse lugar e também em casa, por que nós devemos chorar? E nós, presbítero Ivan, devemos chorar por causa dos nossos próprios pecados. Hoje a gente tem uma ideia muito pequena daquilo que é pecado. Uma ideia muito rasa daquilo que é pecado. E a pior praga da vida do homem não é enfrentar guerras, pobreza. A pior praga na vida do ser humano é quando ele se torna insensível ao pecado. Meus irmãos, em nome de Jesus, quem se lembra aqui do primeiro amor? Do começo da caminhada? Quando as coisas mais simples que a gente fazia levava a gente ao quebrantamento. Quando a coisa mais comum, a atitude mais comum que a gente entendia como pecado, a gente colocava os joelhos no chão. Mas hoje passou tudo a ser normal. Hoje passou tudo a ser comum. E não há mais aquela consciência dentro de nós que nós estamos pecando contra Deus. Mas nós precisamos chorar por causa dos nossos pecados, porque o pecado é contrário à natureza de Deus. O pecado é imundo. E Pedro vai dizer para nós que Deus é santo. Então, todas as vezes que nós cometemos pecados, abrigamos pecados, nós estamos preferindo, ao invés da santidade, a imundície. Mas pecado, entendam isso, é um ato de ingratidão contra Deus. Deus tem te dado vida, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado capacidade para lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, pelos seus propósitos. E todas as vezes que nós escolhemos o pecado, isso é um ato de ingratidão contra Deus. Mas em terceiro lugar, pecado, ele nos afasta da maior bênção que nós temos. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que a morte, a espada, os demônios, nada nesse mundo, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Deus. Mas Isaías diz claramente para nós, o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E eu quero falar aqui diretamente com você. Talvez você tenha orado a presença de Deus, você não tem sentido mais. Talvez você tenha lido a Bíblia, a presença de Deus, você não tem sentido mais. Talvez você tenha vindo ao culto, isso aqui tem sido algo comum para a sua vida. O que será que nós estamos fazendo que afastamos a presença de Deus das nossas vidas? Aquele gozo, aquela alegria, aquela felicidade, aquele vislumbre que nós tínhamos quando começamos a caminhada. Quando os filhos de Eli pecaram, e a glória de Deus foi embora, diz o texto, Icabode, foi-se a glória de Deus. Mas enquanto nós caminhamos, que motivos eu e você, isso aqui é direto, que motivos eu e você, não outras pessoas, esquecem as outras pessoas, somos nós aqui, que motivos eu e você temos para chorar? E a gente precisa começar nessa noite a chorar pelos nossos próprios pecados. Como o pastor pregou aqui, se eu não me engano, foi na quinta-feira. Isaías era alguém muito bom de condenar. Se você olhar do verso 1 até o verso 6, ele percorre toda Jerusalém dizendo, ai dos bêbados, ai de fulano, ai de cicrano. Sempre apontando. Mas no capítulo 6, quando ele teve um encontro com Deus, ele disse o quê?
Ai de mim. Porque quando nós, de fato, paramos de olhar para as pessoas ao nosso redor e passamos a olhar para dentro de nós vamos começar a gemer e a gritar e a chorar. Ai de mim. Mas nós também precisamos chorar por causa das consequências do pecado à nossa volta. Quando olhamos para Jesus, em João capítulo 11, ele chora. E ele chora por causa da morte de Lázaro. Mas ele não chora por causa da morte em si, porque ele iria ressuscitar Lázaro. Mas ele chora por causa das circunstâncias que o pecado estava causando naquele momento. Jesus, em Lucas, ele vai chorar por Jerusalém, ao dizer: Jerusalém, Jerusalém, que rejeitas aqueles que lhes foram enviados. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, Neemias chorou quando lá no capítulo 1, a partir do verso 3, Anani deu uma notícia para ele: as pessoas que ficaram estão passando necessidade, os muros estão caídos. Tanto Jesus como Neemias tiveram a capacidade de chorar por tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Qual foi a última vez, meus irmãos, que nós tivemos a sensibilidade espiritual para chorar por tudo aquilo que acontece ao nosso redor? Guerras, rumores de guerras, violência. Mas nós também precisamos chorar por causa daqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Se você parar aí agora, nesse momento, pegar um papel e uma caneta, pelo menos 5 pessoas você vai escrever que ainda não entregaram a vida para Jesus, estão indo para o lago que arde com fogo e enxofre. Mas será que nós, nessa noite, temos a capacidade de esquecer do nosso mundinho e chorar e clamar por essas pessoas que ainda não se encontraram com Jesus? Será que nós temos a capacidade de parar de olhar um pouco para dentro de nós e olhar para essas pessoas? Mas, em último lugar dessa nossa reflexão, qual é a promessa para aqueles que choram? Entenda comigo que o choro, ele precede o consolo da mesma forma que o raspar da ferida precede a cura. Talvez hoje tem muita gente que está aqui, que está ferida na alma, que está doendo, que está sofrendo, e que talvez hoje precisa colocar o seu coração diante de Deus em clamor, em lágrimas, em quebrantamento, em arrependimento, para que Deus possa mudar a sua realidade. Mas, em segundo lugar, o choro, ele é a semente do consolo. Porque um texto tão conhecido nosso, Salmo 126, verso de número 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas qual a natureza desse consolo? Ele traz para nós paz, ele traz para nós alegria, mas ele traz para nós também companhia eterna. Porque o texto diz:
Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Consolados por William? Consolados pela igreja? Consolados pelos seus parentes? Pelo presidente? Consolados pelo próprio Deus. Eu termino, vamos ficar de pé? Eu termino com 3 aplicações para nós. E existe um verso tão precioso, que é Isaías 61, verso de número 1, que diz assim para nós: o Espírito do Senhor, texto conhecido, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de espírito. Então o convite da parte de Deus hoje é o seguinte: se quebrante diante de mim, para que eu possa te consolar. E a primeira aplicação para nós é a seguinte: se aproxime de Deus, porque o mais próximo de Deus que nós tivermos, nós seremos de fato pessoas quebrantadas. Segundo, clame por um avivamento, porque não existe avivamento, não existe a ação de Deus que não haja quebrantamento. Em último lugar, examine o seu coração. Gente, coisa maravilhosa é a gente poder uma vez mais ter aquele brilho nos olhos, ter aquele júbilo, ter aquela alegria, aquela fome, aquela sede de voltar para a casa do Senhor. Mas antes disso acontecer, a gente precisa chorar, a gente precisa se quebrantar diante de Deus. Convido o ministério que vem à frente. Mas eu quero orar com você nessa noite. Você quer colocar o seu coração diante de Deus, não mais uma oração, mas pedir para Deus para de fato quebrar o nosso coração. Pai Santo, louvado seja o seu nome, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por uma vez mais estar na tua casa, Deus. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Pai, como o nosso coração tem estado duro, Pai, indiferente. Como talvez, ó Pai, a gente tem vivido a vida cristã no automático. Como talvez, ó Deus, aquilo que tanto nos incomodava no passado, hoje já não incomoda mais. Aquilo parece normal, Senhor. E o que nós clamamos nessa noite, ó Pai, que o Senhor, Pai, quebre a penha do nosso coração, Deus. Que o Senhor quebrante o nosso coração, que a gente possa voltar para o Senhor, Pai, e viver uma vida cristã, Pai, maiúscula, Deus. Uma vida cristã, Pai, clamando pela Tua presença, querendo mais do Senhor, não se contentando, Deus, com tão somente vir à Tua casa, cantar bons louvores, ó Pai, e ouvir uma palavra, mas experimentar, ó Deus, a experiência, ó Pai, de estar próximo do Senhor. Ah, Jesus, isso parece surreal talvez, Senhor, mas nós cremos que isso é possível. Então, em nome de Jesus, nessa hora, começa a operar em cada coração que se faz presente aqui, Deus. Começa a trabalhar em cada coração, Deus. E que a gente, de fato, possa sair daqui, Deus, totalmente diferentes, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, e que lágrimas, não lágrimas, ó Pai, comuns e naturais, mas lágrimas de quebrantamento, possam rolar, ó Deus, pelas nossas faces. Muito obrigado, Senhor. Continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos.